Olá, eu sou Marcos Camilo e vou mostrar o passo a passo de como fazer um novo bico e alça do bule feito de caixa de leite. Espero que goste. Vamos lá. O novo bico terá um outro formato e também a alça. Ele tem cortes quebrados, né? Ficou bem bacana, a ideia ficou bem interessante. E vai combinar bastante com a caixa porque é bem quadrado, ó, que legal. Vai ficar bem interessante. Bom, vou mostrar como é que eu fiz. A base dele, estrutural, eu fiz com isopor. Vou aproveitar aqui, pegar o modelo. Feito a marcação, vou cortar. Para cortar o isopor nessa espessura, tem que tirar bastante a lâmina do estilete. Para isso tem que ter bastante cuidado para não levar um corte. Feito esse corte, agora eu vou centralizar aqui 1 centímetro entre os 4 centímetros para cortar ele atravessado aqui assim, para dar aquele formato de estreito e terminando largo. E aqui vai terminar nos 4 mesmo. Aqui 4 centímetros. Aqui eu vou colocar marcar no centro e descer. Vou mostrar para vocês agora. Deixo 1,5 de um lado, 1,5 do outro, 1,5 com 1,5, 3, com 1, 4, 1,5, 1,5, 1 centralizando, total de 4. Centralizo 3, tiro meio centímetro de cada lado, meio com meio, ficam 3. E vou riscar, marcando onde eu vou tirar o excesso. Marcado, posso já cortar. Já está dando formato. Feito a base do bico, né? Como eu falei de isopor, agora vou colocar ao lado e vou fazer a base para a alça. Marcada a alça, fazer o mesmo que fiz com o bico. Estilete todo aberto, devido à profundidade do isopor. Como esse isopor é de 4 centímetros, eu posso cortar ao meio e já fazer 2 alças. Serão 2 alças. Feito isso, agora vou revestir com a caixa do leite. Como eu falei, agora eu vou revestir todo ele com caixa de leite. Tem que ter um cuidado para não deixar a cola quente muito quente, senão derrete o isopor. Então tem que ser rápido, para ela não esquentar muito. Não danifica a base. Você pode fazer esse corte com a tesoura ou com estilete. O estilete tem que ter bastante firmeza na mão para que ele não corte o isopor. Olha aí que bacana. Vou ver esse outro lado e depois outras partes. Vou tirar o molde aqui, calcar, marcar, na verdade é só marcar, para não desperdiçar a cola. Porque como a cola é muito quente, o ideal é colocar na base, deixar um pouquinho e depois colar no isopor. Se colocar logo, ele vai derreter e não vai dar boa pega. Eu poderia fazer inteiro, mas cortando em parte fica mais fácil a colagem, devido a ser cola quente,
e para os detalhes também. Agora falta só a alça. Como eu tinha falado, para não colocar diretamente a cola quente no isopor, porque derrete. Coloca-se na caixa e com o próprio bico você espalha a cola para não ficar o excesso e transbordar. E assim também fica mais fácil para colar. Depois de recoberto toda a caixa, né, vou colocar os detalhes das cantoneiras. Desta vez eu vou colocar primeiro as horizontais. Vou colocar todas as horizontais, que são 8. Colocarei as verticais, que são 4. As cantoneiras de acabamento têm um total de 3 centímetros, que é 1,5 para cada lado. E assim irá ficar. Colocadas as horizontais, agora irei colocar as verticais. Será o acabamento final, indo por último, o bico e a alça. Pronto. Agora a alça e o bico. Eu vou colocar só um pontinho de cola para deixar alinhado aqui, porque como o Kiko vai fazer o trabalho de arte por cima, né, da caixa da cor de alumínio, fica mais fácil para ele, que ele gosta de trabalhar com bico solto e também com a alça. Mas para vocês terem a ideia que vai ficar, como fica a peça, assim. Peça pronta. Ficou bonito, né? Também achei. É um bule, né? Imitação, formato de bule, mas é um vaso. Como eu falei também, como quando eu fiz o outro, você pode também seguir como por lápis de cor, caneta. Vai depender de como você quer usar. Mas a minha intenção mais foi ser um decorativo com flores, porque ele é impermeável devido ser a própria caixa do leite. Recicle fazendo arte. O nosso planeta agradece. Dê um joinha, se inscreva no nosso canal e faça seu comentário. Também dê sugestões.